E aí, galerinha, tudo bem? Vamos aí para a atividade da terceira semana. Aí, pessoal do sétimo ano, vocês já fizeram a atividade da primeira semana, já fizeram a atividade da segunda, e eu agora vou gravar uma videoaula para aqueles que já fizeram. Essa videoaula vai servir aí para correção, e para aqueles que ainda não fizeram a atividade da terceira semana, essa videoaula vai ajudar muito a vocês resolverem aí os exercícios lá da terceira semana do nosso plano de estudo tutorado. Os exercícios começam lá na página 59, ok? E o tema da aula, que foi transmitida aí pela Rede Minas, o tema da aula é mercantilismo e capitalismo. Na verdade, o mercantilismo é uma fase inicial do capitalismo, ok? Então a nossa videoaula hoje vai ser sobre isso. O que é esse mercantilismo e quais algumas das suas características, ok? Então olha só, na primeira atividade, vamos inicialmente aqui falar sobre a atividade, né? Na primeira questão lá da atividade da terceira semana, está pedindo aí para você realizar uma pesquisa em um site. Lá no enunciado está tudo certinho lá. Você vai fazer essa pesquisa em um determinado site e eu vou ajudar aqui já de alguma forma, ok? Então está colocando o seguinte: tem uma tabela que você vai preencher. Essa tabela tem 10 itens lá para você preencher, perguntando o seguinte: produtos importados pelo Brasil. O que o Brasil importa? Sabe o que é importar? Importar é trazer de fora. Exportar é a mercadoria que é produzida no Brasil e é mandada para outros países. Isso é exportar. Importar são mercadorias que são produzidas em outros países e vêm para o Brasil para serem vendidas aqui. Isso é importar, ok? Então olha só, deixa eu dar um exemplo de um produto aqui que o Brasil importa. O Brasil importa trigo. Trigo é um produto que nós compramos de outros países. E o trigo vai fazer um monte de coisa, por exemplo, o pão. Então o Brasil importa, ele compra trigo de países, de outros países que são produtores de trigo. Então o trigo, ele é o trigo, nós importamos o trigo, né? Nós temos, ele é um produto, fugiu a palavrinha aqui, produto, né? O trigo é um produto que nós importamos. Tem um outro produto que nós importamos. O Brasil importa grande parte desses produtos que são comercializados aqui. Sabe qual que é? É um produto que possivelmente você pode estar utilizando aí agora. Deve estar na sua mão, celular. O Brasil importa muito celular. Grande parte dos celulares produzidos no mundo são produzidos do outro lado do mundo, lá na China. Então o Brasil importa muito celular. Então nós já temos aqui dois produtos que nós importamos, né? O trigo e o celular. Então você vai fazer uma pesquisa lá nesse site que está colocando e vai lá olhar produtos que o Brasil importa, ok? E produtos que o Brasil exporta. Exporta. O que é exportar? Vamos lembrar. Exportar é aquilo que é produzido dentro do Brasil e é mandado, o Brasil vende para outros países. Isso é exportar. O que o Brasil exporta? Por exemplo, soja. O Brasil é um grande produtor de soja. Talvez o país que mais produz soja no mundo é o Brasil. Então o Brasil, ele exporta soja. Ele manda soja para outros países. Outra coisa que o Brasil exporta minério de ferro. Minério de ferro. O Brasil tem grandes jazidas de minério de ferro, né? Grandes montanhas de minério de ferro. Então o Brasil extrai e vende esse minério para outros países. Então o Brasil exporta muito minério de ferro. Então já colocamos aqui produtos que o Brasil importa, produtos que o Brasil exporta. Então já citei 2 de cada, né? Exportados,
nós exportamos soja, nós exportamos minério de ferro, isso tudo são produtos que nós exportamos. Outros produtos vocês vão fazer a pesquisa de vocês aí, hein? Tio tá falando de 2 de cada. Os outros vocês vão entrar na internet e vão pesquisar produtos que o Brasil importa e produtos que o Brasil exporta. Vamos lá. Países que vendem para o Brasil. Sabe um país que vende muito para o Brasil? Os Estados Unidos. Outro país que vende muito para o Brasil? A China. Então, o Brasil, ele tanto compra quanto vende muito para a China e para os Estados Unidos. Então, esses 2 países são grandes parceiros econômicos do Brasil. O Brasil tanto compra, ou seja, o Brasil importa produtos dos Estados Unidos, compra, né? Importa produtos dos Estados Unidos e da China, e o Brasil também vende, o Brasil exporta produtos para a China e para os Estados Unidos, ok? Vamos lá aqui para a atividade 2. Atividade 2, olha só, aí está colocando, a atividade 2 está debatendo um pouquinho sobre o mercantilismo. E uma característica do mercantilismo é uma coisa que nós chamamos de metalismo. O que é o metalismo? Antigamente, lá no século XIV, no século XV, os países, século XV, na verdade no século XV, XVI, até o século XVII, os países, a economia dos países era sustentada pelo comércio desses países. Então esses países, eles tinham muito comércio, eles tinham um comércio interno muito forte, que os próprios reis protegiam este comércio interno para não deixar que outros produtos de outros países viessem e pudessem ser comercializados ali dentro do Estado, porque aí, se eu compro o produto de um outro país, se eu produzo esse produto aqui, o meu vai ficar prejudicado. Então, o nome dessa política é protecionismo. Então, lá no século XV, XVI, XVII, isso era muito presente, né, o protecionismo. E esses países, eles tinham colônias. O que é colônia? Eram outros territórios que eles exploravam. Por exemplo, o Brasil foi colônia de qual país? Vocês lembram aí? De qual país colonizou o Brasil? O Brasil foi colonizado por Portugal. Então, a metrópole é Portugal e o Brasil era o quê? Era uma colônia. E o que esses grandes países, né, as metrópoles, Portugal, Espanha, Inglaterra, nós estamos nos referindo aqui a grandes países lá no século XV, XVI, XVII, países que foram muito fortes nesse mercantilismo, né, nesse comércio. Mercantilismo vem de mercantil, vem de comércio. Então, países que eram fortes nesse comércio e que também tinham suas colônias. Então, o que esses países faziam com suas colônias? Além de trazer produtos, por exemplo, o pau-brasil, que era extraído aqui de terras brasileiras e levado para Portugal e levado para a Europa, o ouro também, metais preciosos, o ouro, a prata, o bronze, o cobre, né? O Brasil nem tanto cobre, né? Mas existem países aqui na América Latina que são grandes exportadores de cobre. Então, esses países, nessa época, fundamentalmente o ouro, eles extraíam muito ouro e levavam lá para a metrópole. Porque a riqueza de um país naquele momento era medida pela quantidade de ouro que ele tinha estocado. Então isso é o quê? Isso é o que nós chamamos de metalismo, né? Ele acumulava ouro, ele pegava ouro das suas colônias e trazia este ouro para a metrópole. O nome disso é metalismo. Mas você acha que metais preciosos são importantes? É uma pergunta. Você acha que metais preciosos são importantes para a economia de um país? É uma pergunta aqui para você responder. Sim, eles são importantes, eles têm valor. Eles podem ser vendidos facilmente.
E eles têm um valor que não deprecia. Se você pega um quilo de ouro hoje, daqui a 100 anos, o mesmo quilo de ouro vai estar lá. Ele não vai depreciar. Porque metal precioso é um produto escasso. Escasso. E quanto mais escasso é o produto, maior valor ele tem. Quanto mais escasso é o produto, maior valor ele tem. Então, é importante sim que os países tenham metais preciosos. Os países têm. Os países acumulam ouro. Os países têm lá um lugar onde tem um monte de ouro guardado. Os países têm isso. Ok? Por quê? Porque isso é bom para a economia. É bom para a economia por quê? Porque o ouro não perde valor. O ouro não deprecia, ele não perde valor. Ok? Lá na segunda pergunta, lá na segunda questão está perguntando o seguinte: pesquise e registre outros metais, além do ouro e da prata, que são importantes para a indústria. O cobre é muito importante para a indústria. Ok? Então, vários equipamentos elétricos têm cobre. Por quê? Porque o cobre é um metal que a energia passa com muita facilidade por ele. Ele tem uma característica de transmitir a energia com muita facilidade. Olha, uma curiosidade, o ouro também tem. O ouro, inclusive, é melhor do que o cobre para transmitir a energia. Mas por que será, então, que nós não temos... Por que será que os fios, então, de eletricidade, né, do poste aí, não é feito de ouro? Porque o ouro é muito mais caro do que o cobre. Então, as pessoas iam pegar o ouro que tem lá no fio. Por isso que os fios que transmitem eletricidade são de cobre. Então, o cobre também é um metal muito, muito precioso. Ah, e uma outra coisa importante, debatendo essa questão referente à importação e exportação, é um debate que vocês vão amadurecer um pouco mais com o tempo, mas é preciso já começar a falar algumas palavrinhas com vocês. Toda vez que a gente debate importar e exportar, mais uma vez, vamos lembrar, importar é o quê? É comprar de um outro país e trazer para o nosso. Isso é importar. Exportar é vender aquilo que é produzido no nosso país e mandar para outro país. O nome dessa compra e dessa venda, o que vai acontecer com essa compra? O país que compra mais, o país ele vende mais do que ele compra mais. Ou o país compra mais do que ele vende mais. Sabe como que isso vai ser medido? A partir de uma expressão que nós chamamos de balança comercial. Olha que nome complicado. Mas é só o nome que é complicado, porque entender é muito fácil. Se um país vende mais do que ele compra, se o país vende mais, se o país vende, vamos pôr um número fácil aqui, ó. Se o país vende R$1.000 para um outro país e compra R$500, a gente coloca que ele teve um superávit. Olha que nome difícil, hein? Superávit. O que significa superávit? É que o país ele vendeu mais do que comprou. Superávit. Vendeu mais do que comprou. Isso é o superávit da balança comercial. Ele vendeu mais do que ele comprou. E o déficit? Déficit. O que é o déficit? Déficit é o seguinte: o país ele vendeu R$1.000, vendeu produtos que totalizaram R$1.000, mas ele comprou R$3.000. Então ele teve aí um déficit de R$2.000. O que é déficit? É quando você compra mais do que você vende. Quando você compra mais produtos do que produtos que você vendeu. Então, deixa eu tomar uma água. O nome disso é déficit. É quando você compra mais do que você vende, ok? Então, vocês já precisam ter essas palavrinhas e esses conceitos aí, iniciar com essas palavrinhas e esses
conceitos, tá bom? Vamos aqui para a outra atividade, atividade 3. Atividade 3 está pedindo aqui para a gente fazer uma relação de pesquisa. Deixa eu te dar uma olhada, preencher a tabela abaixo. Quais eram aqui, ó. Quais eram os principais produtos de algumas dessas colônias? Ah, você vai achar fácil. Por exemplo, Angola, que é um país situado na África. Goa, que é um país situado na Ásia. E o Brasil, que é um país situado aqui na nossa América. Vamos falar do Brasil, que aí Angola e Goa vocês vão ter que pesquisar. Aí vocês vão ter que pesquisar. Brasil, um dos principais produtos que o Brasil sempre, desde a época do Brasil colônia, né, na verdade na época do Brasil colônia, o Brasil sempre exportou pau-brasil. Pau-brasil. Aqui era muito rico em pau-brasil. Então o Brasil historicamente exportou muito pau-brasil. Ok? Os outros dois países aqui o tio vai deixar para vocês pesquisarem. Ok? Ó, então a aula foi essa para ajudar você a fazer atividade. E você que já fez, você acertou o conceito de déficit? O conceito de superávit? Você acertou isso? Você, algum dos produtos que eu disse que o Brasil exporta, você também colocou nisso aí? Tá bom? Então assista o vídeo aí, manda um comentário pro tio lá, faz a tarefa e manda para mim, ok? Ó, um grande abraço, estamos juntos aí.